Fala aí, pinguins, beleza? Muitas vezes a gente esquece, mas os comandos que nós damos no terminal Linux são programas de computador, alguns mais simples, outros mais complexos, mas ainda assim, programas. E como todo programa, eles correm o risco de ficar defasados, não tem jeito. Com o tempo isso acontece, eles deixam de ser mantidos ou simplesmente aparecem novas soluções trazendo funcionalidades melhores que fazem a mesma coisa ou até mesmo versões aprimoradas dos mesmos aplicativos. Muitos desses comandos que você vai conhecer hoje não precisam ser encarados como substitutos diretos necessariamente. Eles são apenas novas ferramentas para você utilizar se preferir. E hoje a gente vai conhecer alguns comandos novos para substituir comandos antigos e clássicos do Linux com o apoio da Linode. Se roda em Linux, roda na Linode. Você pode criar servidores de distros Linux de quase todos os tipos na plataforma da Linode e com poucos cliques você faz deploy de servidores com scripts de configuração automatizada para rodar dezenas de serviços diferentes. É um negócio muito prático. Se você quer um servidor já com Docker pré-instalado, é um clique. Você quer um servidor de Minecraft, é um clique. Você quer um servidor com WordPress, enfim, você já entendeu, né? E para ficar ainda melhor, você pode criar um lab de testes gratuitamente criando a sua conta através do link linode.com/diolinux. Isso vai te dar $100 de crédito para você gastar por 60 dias no que você quiser lá dentro da Linode. Quem sabe você testa alguns desses comandos lá nos servidores Linux da Linode. E falando deles, vamos agora aqui para o terminal. A gente pode começar por um comando clássico de ajuda. Geralmente a gente utiliza o man para ver o manual de alguma coisa, ou a gente utiliza o help, né, para você ver o menu de ajuda de alguma coisa. Mas existe uma ferramenta muito legal que você instala utilizando o apt ou qualquer outro gerenciador de pacote, que é o TLDR, o Too Long Didn't Read, que é uma versão de manuais, de páginas de manual mantida pela comunidade, pelo projeto que tem o mesmo nome. Então, se você precisar saber alguma coisa a respeito do LS, você pode colocar TLDR, LS, e ele vai te mostrar de uma forma até mais bonitinha aqui quais são os comandos e as variações mais comuns desse comando. Funciona com praticamente qualquer um deles, né? Você quer lembrar de repente do apt, você consegue. Mesmo estando no Ubuntu, né? No caso no Pop! OS, você pode consultar de qualquer distribuição, DNF, ou eu vou tentar instalar o Arch e eu quero lembrar quais são os comandos principais do Pacman. Dá um TLDR no Pacman aqui e você vai ver quais são eles. Não diria que substitui totalmente o manual, especialmente, mas talvez o menu de ajuda sim, em muitos casos, e é mais uma ferramenta que você pode ter aí na sua mão que pode ser útil às vezes. O próximo substitui um clássico, lembra do ifconfig que a gente utilizava para ver informações das nossas conexões de rede? Bom, hoje em dia não se usa mais ele, se usa o IP-A, aliás, o IPA sem o menos. Ele vai mostrar basicamente as mesmas informações aqui, como você pode ver. Eu acho mais bonitinho o ifconfig, mas o IPA hoje vem pré-instalado com as distros, enquanto o ifconfig precisa ser instalado através do pacote de NetTools. Então, caso você não tenha ele pré-instalado ou você não possa instalar, está diagnosticando alguma coisa, o IPA é o seu amigo. O próprio comando IP tem várias opções diferentes, então você pode usar até o TLDR-IP aqui e ver todas as opções que ele tem, porque ele faz um pouco mais do que simplesmente mostrar as interfaces. Uma forma também de mostrar isso é usando IP-ADDR-Show. Ele também vai mostrar basicamente as mesmas coisas. Ele também tem outros parâmetros como o route aqui que tornam ele um pouco mais versátil. Então, legal que você saiba que se utiliza bastante ele hoje em dia. Aí vem uma outra questão que talvez algumas pessoas, especialmente as mais antigas, nunca tenham se dado o trabalho de aprender, mas já deve ter esbarrado e passaram a utilizar quase sem perceber. Você não precisa mais utilizar o apt-get para fazer as coisas do Ubuntu, no Debian e tudo mais. Pegamos o comando aqui de atualização do sistema. Ele funciona ainda para muitas coisas, mas ele foi suplantado pelo apt, que é uma versão simplificada. Muitas vezes as pessoas acham que o apt é só o apt-get sem digitar o -get, deixando o comando um pouco mais simples. E em muitos casos ele é, na verdade, mas ele tem algumas funções extras. Se eu rodar o próprio comando de update que você acabou de ver, dá para ver que ele tem uma função diferente. Ele tem barrinhas de progresso, se tem atualização. Ele tem algumas coisas que o apt-get não consegue. Por exemplo, você tem o apt-show aqui para mostrar informações de algum pacote, por exemplo. Ou você pode usar o apt-search para também pesquisar por informações de pacotes que tenham esse nome. E ele acaba te mostrando resultados um pouco diferentes. Então não tem motivo nenhum para você continuar utilizando o apt-get. Pode usar o apt sem problema nenhum. Outro comando extremamente clássico, até difícil de ser substituído, mas que algumas pessoas estão utilizando agora é o ls, que é o comum para a gente listar os diretórios e tal, listar os conteúdos dentro dos diretórios, mas estamos utilizando o hexa também. Ele faz
Virtualmente a mesma coisa, mas ele organiza de uma forma um pouco diferente. O Exa tem algumas formas diferentes de você conseguir organizar os seus arquivos. Por exemplo, a gente pode até colocar lado a lado aqui para você poder comparar. Ó. Esse aqui é o resultado do ls-l. Esse aqui é o resultado do Exa-l. Bem melhor, né? Mais fácil de entender, ficou um pouco mais compacto, organizou mais as informações. Claro que aqui a gente tá com a resolução um pouco maior, mas mesmo assim, se eu aumentar, ele acaba ficando mais bacana. Ele tem uma saída colorida, tá? É mais nítido simplesmente você pegar as informações que você precisa. E esse aqui é só um exemplo, né, do que a gente tem. O outro comando muito comum do Linux é o df aqui para a gente ver informações dos nossos discos e partições. Mas é muito melhor você utilizar o ncdu, que precisa de um terminal um pouco maior aqui, na verdade, para ele ser renderizado. Olha só, se a gente der um ncdu aqui, ele vai fazer uma listagem dos arquivos contidos dentro da pasta que a gente tá, e aí fica bem mais fácil de ver quais são eles, o tamanho que eles têm e tudo mais. Se você quiser ter informações do disco inteiro, simplesmente navega aqui para a raiz, e aí você roda o ncdu aqui na raiz. Teoricamente, o ncdu seria uma alternativa ao comando do, né? Não ao df especificamente, porque até o nome dele quer dizer isso, né? Um nicer du, basicamente. Mas ele é mais útil do que isso. Você não só consegue ver a estrutura das pastas por tamanho, como você consegue entrar nelas e apagar arquivos. Basta pressionar a tecla D para apagar algum arquivo que você queira e confirmar. Então, é uma ferramenta, sem dúvida, extremamente útil para você ter em servidores, especialmente quando você está buscando liberar um pouco de espaço, você está percebendo que alguma coisa está errada. Ferramenta top. Alternativamente ao df-h, você também pode utilizar o comando duff, que é quase a mesma coisa, só que ele mostra as coisas de um visual um pouco melhor também. Olha só. Tem o gráfico mais bonitinho e tal, talvez fique um pouco mais simples de você entender, mostra onde que está montado e assim por diante. Eu acho simplesmente uma forma mais bacana de você visualizar essas coisas. Uma outra ferramenta bem comum para você que trabalha com internet e está consultando domínios é o NSLookup, certo? Você vai colocar NSLookup, google.com, por exemplo, ele vai te dar informações a respeito aqui do Google. Mas existem outras ferramentas sendo utilizadas agora, como o Dig, que provê informações similares, mas te traz informações extras, ou ainda até no lugar do próprio NSLookup, você tem uma ferramenta que você instala através do pacote LDNS Utils, que é o Drill. Ele também faz algo parecido, que tipo te mostra um pouco mais de informação, né? Provavelmente você já ouviu falar do comando find, né, para você encontrar arquivos. Assim, digamos que eu quero encontrar todas as minhas ISOs do Arch Linux ou qualquer coisa do tipo assim. Ele vai mostrar tudo que tem Arch aqui dentro desse diretório. Mas um comando melhor até é o fdfind. Se você colocar assim, você não precisa especificar tantos parâmetros, assim, ele é um pouco mais inteligente. Basta colocar assim, ele te traz os mesmos resultados e colorido ainda por cima, o que ajuda também. Mostra aqui as pastas, quais são os arquivos diferentes. Basicamente a mesma coisa, só que mais rápido. Então não tem motivo para você ficar digitando um monte de coisa, simplesmente digita fdfind e o nome do que você está procurando. Você instala o fdfind no Ubuntu basicamente assim, sudo apt install fdfind com o tracinho nesse caso, que é, digamos assim, uma versão mais overpowered do find tradicional. Vale a pena utilizar. Uma das coisas mais comuns de se utilizar em servidores Linux, especialmente é o comando top ou o comando htop, que por si só já é melhor do que o top, né? Como você pode ver. Os dois têm a mesma funcionalidade, os dois servem para você visualizar os processos, ter um pouco de noção dos status do sistema, mas até mesmo o próprio htop parece brincadeira de criança quando você utiliza o btop, por exemplo, que é bem melhor, só que ele precisa de um terminal maior para funcionar. Deixa eu dar uma esticada aqui, aí você vai conseguir ver. Ele tem um visual bem mais agradável. Aliás, esse daqui nem é tão agradável quanto a alternativa ao próprio btop, que é o bashtop. Ele consegue deixar o terminal ainda transparente e tal, te mostra todas as informações que o htop mostraria, só que de um jeito bem melhor. Mesmo que a gente tenha aqui esse negócio focado em visual, ele tem várias funções que você vai querer utilizar. Por exemplo, você tem aqui a forma de filtrar os processos pelo PID, ou você pode filtrar por outra coisa, usando a letra F aqui, ó, você pode filtrar por, de repente, Chrome. Eu quero todos os processos do Chrome especificamente, que vai ter vários. Aí você pode dar um Enter aqui, navegar pelos processos. Você pode ter informações a respeito dele, pressionando Enter. Ele vai entrar no processo e ver todos os detalhes dele. E se você entrou num processo que você gostaria de finalizar, vamos tentar fazer um teste aqui. Vou abrir o Gnome Terminal. A gente vai dar um F aqui e vai pesquisar pelo Gnome Terminal. Vai.
Tá aqui o GNOME Terminal, certo? Achei ele. Tá aqui embaixo, ó, o T de Terminate, a gente pode dar um T. Terminar o processo do GNOME Terminal. Ele tá aberto aqui, ó. Fechou lá atrás, você viu? Então, foi terminado com sucesso. É uma ferramenta bem bacana aqui e traz as informações de um jeito bem lúdico. Você bate o olho e já começa a entender o que está acontecendo. Para fechar, como qualquer processo, é só dar um Ctrl C. Uma outra alternativa que está ganhando um pouco de tração aí é o BAT no lugar do CAT. Você troca o gato pelo morcego, né, basicamente. Eu vou dar um exemplo aqui com esse arquivo de log que não é tão grande assim, então o CAT não vai ter tantos problemas. A gente consegue ver como ele abriria esse arquivo. Tá vendo aqui? Esse aqui é o CAT. E se a gente utilizar o BATCAT, por enquanto ele está com essa nomenclatura, eu acho que é justamente para facilitar a associação, mas é o gato morcego agora, então que seja, mesmo arquivo. E aí você vê a diferença que dá, mano. É bem mais legível, olha só isso. Eu sei, eu gosto muito do CAT, também é um aplicativo extremamente útil, mas tudo evolui. E esse aqui claramente é superior, é muito mais fácil de você entender o que está acontecendo utilizando o BATCAT no arquivo de log do que o CAT. Outro comando novo que está ganhando um pouco de tração em cima de comandos antigos, se eu não me engano escrito em Rust, é o comando ripgrep, que é justamente descansa em paz o grep tradicional. Se você der um IPA aqui, que é aquele comando que a gente viu antes de IP, e você der um grep no inet, por exemplo, para ver suas interfaces de rede aqui. Beleza, funciona rápido, né? Mas você pode utilizar o ripgrep, que é abreviado por RG, ripgrep, e ele é mais rápido ainda para fazer todas as seleções. E um outro carinha que para mim é muito difícil de substituir, na verdade, que é o Nano. Eu gosto muito dele, eu posso criar qualquer arquivo aqui de texto. E ele tem um visual extremamente simplista, já me ajudou a fazer muitas coisas. Eu posso escrever aqui do jeito que eu quiser. Ele tem algumas ferramentas de formatação, é relativamente simples de utilizar e tal. Mas uma alternativa a ele que vem ganhando notação é o Micro, que é parecido, né? Micro e Nano e tal. Ele tem um esquema de funcionamento semelhante, mas ele tem um visual diferente. Ó. Repara que ele tem mais uma carinha de editor de texto, de interface até mesmo, do que qualquer outra coisa. Ele mostra ali quantidade de linhas que a gente tem, ó, bem bacana. E aqui embaixo você tem o Alt-G, que ele vai te mostrar informações a respeito do Micro e como você pode navegar por ele. Ele tem também suporte a esquema de cores para você abrir algum tipo de código, por exemplo, e conseguir visualizar as coisas melhor. Isso pode ser bastante útil. Além disso, no Ctrl-G, aliás, no Alt-G, perdão, você vai ter as informações com as teclas de atalho para você utilizar. E ele é parecido com o Nano, apesar das teclas de atalho serem um pouco diferentes, como você pode ver aqui nos bindings, para você fechar ou para você salvar é Ctrl S, Ctrl Q, então Ctrl Q aqui ele vai pedir se é para salvar antes de fechar, posso dizer que sim, e daí ele fecha e salva. Também uma aplicação aí que vem ganhando um pouco de tração. Repara que nem sempre é uma questão de simplesmente funcionalidade, porque os aplicativos são às vezes até bem parecidos, mas é uma questão de tem pessoas mantendo esse programa e tem menos pessoas mantendo aquele outro programa, logo como distribuições Linux são utilizadas em servidores, em coisas muito sérias, qualquer tipo de software que tem alguma vulnerabilidade, que não é mais mantido, aos poucos vai sendo substituído. Essa reciclagem já aconteceu diversas vezes no passado e a gente não poderia pensar que isso deixaria de acontecer agora. Então é sempre bom você ficar ligado por aqui para aprender quais são os novos comandos do mundo Linux. Com certeza existem muitos outros comandos novos que substituem comandos antigos ou simplesmente podem ser utilizados como alternativa a eles. Então use os comentários para colocar os que você acha que deveriam estar aqui na lista. No fim, a gente acaba utilizando muito os que já vêm pré-instalados com as distros, né? Mas às vezes explorar alguns diferentes pode nos ajudar a ter perspectivas diferentes sobre esse mundo de terminal Linux. E para você que ainda é novo nessa parada toda de terminal, na semana passada a gente publicou um vídeo para te ensinar a usar alguns dos principais comandos do Linux. Mais fácil do que isso aqui não fica.